Seja muito bem-vindo, bom dia, seja muito bem-vindo a mais um Dica de Excelência, um conteúdo onde eu dou uma dica para você, vendedor externo, colocar no seu dia de vendas e acelerar seu resultado para bater a meta do mês em 15 dias. E hoje nós vamos falar sobre objeções, três objeções que todo vendedor externo precisa saber contornar para bater a meta do mês em 15 dias. Objeções, né? Negócio que é uma loucura no nosso dia a dia de vendas, é o que acontece todos os dias, é inevitável todos os vendedores passarem por isso, né, no seu dia de vendas. Hoje eu quero trazer isso e aprofundar um pouco mais com você sobre três objeções, que são as mais clássicas, as que mais a gente ouve no dia de vendas, e eu quero ajudar você a contornar isso no seu dia. Então eu quero que você já pegue todo esse conteúdo e implemente no seu dia de hoje, né? E começando esse conteúdo aqui, eu quero falar para você o que são objeções, né? O que é uma objeção? Primeiro vamos definir o que é uma objeção. Objeção nada mais é do que obstáculos impostos pelo seu cliente na hora da venda. Então é aquele momento que você está vendendo, está atendendo seu cliente fala não, seu cliente fala que seu produto está caro, seu cliente fala que já tem fornecedor, seu cliente fala que não tem dinheiro para comprar. É aquele momento que você vai oferecer o produto, vai fazer algo e ele fala que não quer. E aí? Muitas vezes alguns vendedores recuam, falam para ele, não, tudo bem, eu volto daqui a uma semana, daqui a 15 dias, outros vendedores vão mais para cima, outros ficam bravos, enfim. Muita gente ainda não sabe lidar com as objeções, mas o fato é que elas são fundamentais de venda e nada mais é do que o seu cliente colocando um obstáculo, muitas vezes, por não saber não entender o que você falou, precisa de mais informação, você precisa persuadir mais ele para poder fechar a venda, né? Só que o que acontece? Eu quero que você entenda que no nosso dia a dia de vendas, o vendedor externo tem três objeções que são clássicas e elas aparecem todo dia. Talvez no dia de hoje vai aparecer para você. E é isso que eu quero falar para você aqui. Essas três objeções são fundamentais para você bater a meta do mês em 15 dias. Então, primeiro eu vou começar aqui para você entender. Eu preparei um material bem massa, tá? Então, vamos lá. Dentro dessas objeções que eu te falei, todas elas são classificadas, né? Então pode vir por tempo, por dinheiro, por preço. Então, dentro dessa atmosfera, você escuta objeções de diversas formas do seu cliente. Pode mudar o cliente, mas às vezes a raiz da objeção é a mesma. E a primeira, que todo vendedor externo escuta, que você precisa contornar todos os dias, eu tenho certeza que é essa. É você chegar para atender seu cliente falar, tá caro. Quem nunca ouviu? Eu acredito que você ouviu ontem isso e hoje você vai ouvir de novo. Você oferecer seu produto, você falar para o seu cliente sobre o seu produto e o seu cliente falar, tá caro, eu não quero, tá muito caro. Então, esse é um ponto fundamental que eu quero trabalhar com você. Só que antes disso tudo, você precisa entender, né, o que acontece quando você não consegue contornar uma objeção, quando você não sabe contornar uma objeção, porque isso é fundamental. Primeiro ponto, eu coloquei aqui, você não fecha a sua venda desejada, né? Você não consegue fechar aquela venda que você está querendo fechar com o seu cliente. Seu cliente percebe que você não se empenha para ajudar ele a resolver um problema, né? Seu cliente compra da concorrência e te deixa sem espaço. Você não é visto como um vendedor de excelência, um vendedor que é uma autoridade, um vendedor que consegue resolver problemas, entregar soluções para o seu cliente. Tudo isso porque você não sabe contornar a objeção. Atrasa o crescimento da sua venda. Mais uns pontos que eu coloquei aqui. Você bate a meta só no final do mês, só no último dia, nas últimas semanas, ou não bate a meta. E o pior de tudo, que é o que a gente fala aqui, nesse jogo de alta performance, você não consegue bater a meta do mês em 15 dias. Então, quando você não contorna a objeção, você não consegue contornar ela, principalmente essas três que eu vou falar para você aqui, você fica com esse gargalo, você não consegue chegar nesse resultado e tem esses problemas que acabam detonando aí seu dia e você não consegue chegar no resultado. Fechado? Então, vamos lá. Para você entender, o meu objetivo é te ajudar, tá? E essas três objeções eu quero que você contorne elas a partir de hoje. E a primeira delas é a objeção tá caro, como eu falei para você. Geralmente você ouve essa objeção no momento que você vai abordar seu cliente, está lá na fila de espera, vai apresentar seu produto e você mostra o produto e seu cliente fala, tá caro. O que acontece, né? Quando você ouvir essa objeção, o que você tem que fazer? A primeira coisa é você não entrar em conflito com seu cliente. Nunca, jamais, em hipótese alguma, entre em conflito. Queira mostrar para ele que você sabe mais, ou que ele está errado, alguma coisa. A primeira coisa é concordar com seu cliente. Dar uma razão para ele. Dar razão para ele. Por que de tudo isso? Para amaciar ele, para deixar ele tranquilo, para ele entender que tem um vendedor ali que entende ele, não um vendedor que quer brigar com ele dizendo que sabe mais do que ele. Ninguém gosta disso.
né? As pessoas, muitas vezes, quem não quer discutir, se afasta, mas quem quer discutir vai acabar discutindo, vai acabar se incomodando. E nosso dia a dia de vendas, vendedores de excelência, profissionais, eles não fazem isso. E isso que eu quero passar para você. Então, você precisa concordar e dar uma razão. E a primeira coisa, após isso, né, para você conseguir já ir contornando essa objeção, você precisa fazer uma pergunta persuasiva, uma pergunta inteligente, uma pergunta que vai te ajudar a fazer você fechar essa venda. E como funciona? Vamos dar um exemplo, se a gente está abordando o seu João, né? O seu João. O João falou para ti, tá caro o teu produto. Aí você vai falar para ele, seu João, meu produto está caro comparado a quê especificamente? Olha que louco. Essa é a resposta que você tem que dar para ele. Essa é a resposta que você tem que falar para ele. Seu João, meu produto está caro comparado a quê especificamente? Quando você dá isso aí, o que acontece? Nesse momento você influenciou o cliente a falar a raiz da objeção. Realmente ele entregar para você o problema. Só que você persuadiu ele a falar. Você não foi lá e forçou ele a falar. Você fez perguntas persuasivas que levaram ele a falar. E o que ele vai falar? Por exemplo, falei para o seu João, ele vai falar para mim, Vinícius, teu produto está caro em relação ao rapaz que veio aqui um pouquinho antes, a menina vendedora que veio aqui me vendeu um produto similar mais barato. Opa! Agora eu entendi. Então quer dizer que tem um concorrente vendendo o meu produto mais barato. Então quer dizer que a raiz dessa objeção é preço. Quando o seu cliente fala, tá caro, barra, raiz, preço. Quando o cliente fala, tá caro, quer dizer que isso é uma objeção de preço. Então você entende, você já descobriu que essa raiz é o preço e que é um concorrente vendendo mais barato que você. E você precisa atuar para conseguir contornar essa objeção. Né? E o que você precisa fazer? Né? O que você precisa fazer? Algo fundamental, que é o que os vendedores de excelência fazem para bater a meta do mês em 15 dias. Vender o valor. Nesse momento, quando o seu cliente falar isso, você vai fazer essa pergunta, senhor João, está caro comparado a quê especificamente? Ele está comparando, te mostrando, ele vai te falar que está caro da concorrência e você vai atuar vendendo valor. E vender valor, o que é? É vender a transformação, o impacto do seu produto, os benefícios, aonde ele vai chegar no estado desejado, aquele impacto positivo que você vai conseguir levar ao seu cliente a algo que ele deseja, ou talvez afastar ele de uma dor. É isso que você tem que vender. E nesse momento você vai conseguir garantir a atenção dele e ir para o fechamento da venda. Então a objeção de estar caro, né, que é de preço, você contorna ela assim. Fechado? Vamos lá. Essa é a primeira objeção por enquanto. E o negócio vai pegar fogo ainda mais um pouquinho. Fica ligado. Você já deve ter ouvido bastante essa objeção aqui. Vamos lá. Estou colocando aqui. A segunda objeção é o seguinte. Já compra o seu produto, já tem um fornecedor. Qual vendedor que nunca chegou no seu cliente falou para ele assim, não precisa, eu já compro esse produto aí, eu já tenho um fornecedor. Né? Isso acontece muito, no meu dia de vendas sempre aconteceu muito, de estar entrando no cliente e falar, não, nem precisa me apresentar, já tenho fornecedor. E quando acontece isso? Né? Quando você estiver tentando abordar, né? Apresentar o que você vende, ou você está numa fila de espera, aguardando o cliente para apresentar algum produto para ele, ele vai falar isso para você. E você precisa saber contornar, você não pode aceitar isso. E acontece muito dos vendedores aceitar isso e acabar perdendo a venda. Então como é que você faz para atuar nessa objeção? Que é uma das 3 objeções que todo vendedor externo precisa saber contornar para poder bater a meta do mês em 15 dias. Como é que você faz isso? Quando você ouvir, você tem que concordar e fazer uma pergunta persuasiva. E eu quero que você entenda. Falei na primeira que você precisa concordar e fazer uma pergunta persuasiva, essa também. Porque concordar é persuasão. Você está dando razão para o cliente. Então, como eu falei, você amacia ele, deixa ele tranquilo e aí você faz a pergunta para extrair a raiz da objeção, extrair o que você precisa saber para atuar na ferida e fechar sua venda. Então vamos lá, você vai concordar e fazer uma pergunta persuasiva. Como seria isso, né? Coloquei aqui para você, para identificar a raiz. Beleza, ele vai falar para já tenho fornecedor, ou já compro, já tenho, outra pessoa me fornece. Aí você vai falar para ele, que bom, seu João, que bom que você já vem sendo atendido, mas por que especificamente o senhor tem comprado desse fornecedor? Olha que louco, né? Fazer uma pergunta dela. Por que especificamente você tem comprado desse fornecedor? O que eu estou fazendo aí com essa pergunta? Eu estou extraindo e querendo informação. Se ele falou para mim que já tem fornecedor, legal. O ponto de extração disso, de entrar dentro, é entender quem é o fornecedor e por que ele está sendo atendido, quais os reais motivos que motivam ele a estar trabalhando com esse fornecedor.
né? Então eu fiz essa pergunta, pô, você tem comprado desse fornecedor, mas especificamente por que você tem comprado desse fornecedor? Então, nesse momento, você influencia ele a dar a raiz da objeção. E o que o seu cliente pode falar nesse momento? Ele pode falar várias coisas, mas o típico, né? O clássico é ele falar para você, por exemplo, esse fornecedor aí ele me entrega 2 vezes na semana. Olha só, olha que maravilha você extrair essa informação dele. Aí você sabe o porquê que ele está comprando. Então, o que você tem que fazer? Atuar na sua objeção nesse momento e vender tudo que você tem de melhor, ou tudo que vai gerar mais impacto, ou tudo que você tem de mais agregar valor na vida do seu cliente e mostrar para ele que você é a melhor oportunidade que ele está tendo no momento, ao invés de estar trabalhando com o seu concorrente. Como é que você vai fazer isso? Ele vai falar isso para você que trabalha 2 semanas, você vai fazer uma resposta para ele, né? Não, show de bola. Agregando valor no que você vende. Seu João, eu quero que o senhor entenda que investindo no meu produto, hoje mesmo, por exemplo, eu posso entregar não só 2 vezes na semana, mas como eu posso entregar todos os dias da semana aqui na região. E melhor ainda, se o senhor quiser, eu ofereço materiais de merchandising para você colocar na sua loja e acelerar ainda mais os seus resultados de vendas, a comunicação com seus clientes. E, seu João, não é só isso também. Além de o senhor fechar comigo hoje essas 50 caixas desse produto, agora pela manhã, eu vou estar colocando uma promotora aqui para a gente fazer uma degustação na loja desse produto, onde nós vamos causar um fluxo de venda muito grande. E o senhor vai acabar aumentando ainda mais as suas vendas e o resultado do seu faturamento aqui na sua loja. E, se o senhor quiser, eu ainda parcelo todo esse pedido em 7, 14 e 21 dias no boleto para o senhor, entregando amanhã até as 8 horas da manhã. Olha só, olha o quanto que você agregou de valor para esse cliente. Pense que ele falou que estava sendo muito bem atendido e recebendo mercadoria 2 vezes na semana. Olha o que você disse, você disse que manda 2 vezes na semana, se ele quiser manda todos os dias da semana, então você matou aquele valor que o concorrente tinha e você atuou o seu e você colocou um volume para ele comprar e deu uma potencial solução para ele vender mais, ganhar mais dinheiro, botar dinheiro no bolso. Isso é fundamental. Então você vendeu um impacto positivo que o seu produto, a sua empresa, você vai gerar na vida dele. E isso sim é vender valor, isso é vender a transformação, isso é mostrar para o cliente o estado desejado, onde ele quer chegar, né? Onde ele vai olhar que, realmente eu estou com esse fornecedor aqui, estava bom. Mas agora trabalhando com o Vinícius, tudo isso que ele me falou vai ser melhor ainda. Então chega para lá. Entendeu? Começa a estar trabalhando contigo. E você executa um bom trabalho, é claro. Então vê a importância disso, olha o impacto que isso pode gerar na sua venda. Então isso é fundamental, né? Então fazendo tudo isso você mostra para o seu cliente que pode se tornar um vendedor, um grande fornecedor, alguém exclusivo na vida desse cliente que vai gerar resultado, vai gerar transformação, vai gerar impacto e vai ajudar ele a aumentar os seus resultados aí no seu estabelecimento. Então isso é fundamental. E todo vendedor de excelência, um vendedor que bate meta em 15 dias, é um vendedor comprometido com os resultados dos seus clientes. Então quando você faz isso, você está levando seu cliente a um estado desejado, você está elevando ele. Isso é fundamental. Show de bola? Tem mais uma aqui, né? Essa foi a segunda objeção, é clássica, eu acredito que você já ouviu isso aí, eu já ouvi milhões de vezes, né? E isso é fundamental. Vamos lá, terceira objeção. Essa daqui é bem louca. Você chega no seu cliente para atender e o seu cliente fala, não tenho tempo agora. Já atendi esse cara aqui, depois não tenho tempo para te atender, eu vou ter que sair, agora eu estou sem tempo, não tenho tempo para te ouvir. Quem nunca chegou? Quem está na fila de espera para ser o próximo a ser atendido e o seu cliente fala, não tenho tempo para te atender agora. Passa outra hora aí, ou vem outro dia, ou não, nem quero nem ouvir, eu tô sem tempo, eu tô correndo. Isso é clássico de todo vendedor ouvir, todo vendedor externo ouvir isso aí. E como lidar com isso? Né? Muitas vezes chega a ser frustrante, porque você está sendo ignorado. Né? Realmente eu vou te dizer, sabe por que acontece isso? Porque o seu cliente ainda não te vê com uma prioridade, com uma oportunidade. Seu cliente não te vê como algo fundamental na vida dele. Se você passa por isso no seu dia de venda, se você... vendedor externo, está aí todos os dias, vendedora, e passa isso, né, nos seus atendimentos, ele não te vê como uma prioridade. Mas aqui a gente vai buscar a reversão. Aqui a gente vai entender como atuar. E você tem uma solução para passar a ser visto como uma prioridade, como uma oportunidade, como alguém que chega lá e não, peraí, vem aqui que eu quero te atender. Então, para isso, você tem que contornar essa objeção e mostrar para ele que você está à altura ou acima de tudo isso. Né? E como você
contorna essa objeção, né? Primeiro, essa objeção vai acontecer quando você estiver na fila de espera. Vai marcar uma visita, né? Muitas vezes se você não atende o varejo no balcão ou tem que agendar visita, vai acontecer isso, o cliente falar que não tem tempo, e no momento de apresentar o produto, né? O cliente não vai querer ouvir. Então, o que você vai ter que fazer? Primeira coisa, quando você ouvir essa objeção que o cliente não tem tempo, a primeira coisa é concordar com ele e dar uma razão. Sempre concorde e dê uma razão, né? E depois entre numa pergunta persuasiva. Como é que você vai fazer isso aí? São duas perguntas aqui para você detonar essa objeção e garantir sua venda e fechar negócio com ele, tá? Vamos lá. A primeira pergunta é você concordar com ele e falar: Sr. João, eu entendo que o seu tempo é corrido e muito valioso, né? Mas qual seria o seu melhor dia e horário para atender os demais fornecedores e abastecer a sua loja especificamente? Você perguntou para ele qual é o melhor dia e horário e como que você faz para atender todos os fornecedores especificamente, porque ele atende outras pessoas, ele consegue atender todos os fornecedores, ele precisa deixar a loja dele abastecida, ele precisa deixar o estabelecimento dele abastecido, então ele precisa atender outros fornecedores. Então, se ele não atende você, é porque você não é a prioridade, mas a prioridade do negócio dele é deixar o negócio dele abastecido, ter produto, né, para o cliente dele vender. Então, se você mostrar valor para ele, você vai conseguir. E com essa pergunta, você consegue extrair a informação, né? Você consegue extrair a informação. Então, digamos que você fez a pergunta para ele: Sr. João, sei que o seu tempo é corrido e muito valioso, né? Mas qual o melhor dia e horário que o senhor atende todos os fornecedores especificamente? Aí ele vai responder para você: Vinícius, eu atendo aí segunda-feira das 8 da manhã ao meio-dia. Opa, você já descobriu que ele tem um ponto, que ele coloca toda a energia em um momento do tempo dele para atender os fornecedores. Então, você pode estar lá. Né? Digamos que hoje é sexta-feira, você sabe que segunda-feira, às 8 horas da manhã, ele começa a atender os fornecedores. Então você pode tentar marcar uma visita. Mas como a gente sempre vai pelo lado da persuasão, pelo lado da influência, né? Você vai, óbvio, sempre no tempo do seu cliente e sempre trabalhando conforme ele vai estar sendo bom para ele e para você. Mas a gente sempre vai influenciar a fechar o negócio na hora. Você vai ter que fazer uma segunda pergunta para tentar trazer essa venda para aquele momento, né? Então você já descobriu isso aí, ele atende todos os fornecedores às 8 horas da manhã, tá? Na segunda-feira. O que acontece? O que você vai fazer? A segunda pergunta é o seguinte: Sr. João, é o seguinte, eu tenho uma oportunidade exclusiva para lhe apresentar. O senhor prefere que eu venha na segunda-feira, às 8 horas da manhã, ou prefere ouvir essa grande oportunidade exclusiva agora, rapidamente? Olha que louco isso. Você falou para ele, você deixou ele decidir. É aquele processo de fechamento de decisão inconsciente, né? Até tem um conteúdo aqui que eu falo sobre isso. Você deu uma opção para ele e deu outra. A segunda era muito mais agressiva do que a primeira. A primeira você atende a necessidade dele. A segunda você mostra para ele que você tem uma oportunidade, algo importante na vida dele, que ele pode desejar, que ele pode ganhar com isso, está recebendo valor, e é naquele momento e você vai apresentar rapidamente. Ou seja, você não está consumindo o tempo dele, vai levar ele a um estado desejado, vai fazer ele ganhar algo, que é o que ele está percebendo, e você vai conseguir puxar a venda para o seu momento. E no início, você presta atenção, você não tinha atenção dele. Você não conseguia nem conseguir marcar uma visita, nem apresentar seu produto. E com essas perguntas você já está vendendo para o cliente naquele momento. Então quando você fala isso para ele, o senhor quer que eu venha às 8 horas da manhã na segunda ou apresente essa grande oportunidade agora, rapidamente? Ele vai falar para você: pode ser agora, então se é rapidinho, pode ser agora. Você ganhou a oportunidade, você ganhou o momento de conseguir apresentar a sua solução para ele, e é isso você tem que atuar. E o que você faz nesse momento? Nesse momento, você apresenta o valor do seu produto, você apresenta a transformação que o seu produto vai gerar para ele, você mostra o impacto dele estar naquele momento com você. Você vai mostrar o que você vai resolver de dor, vai levar aspiração com o seu produto, com a sua empresa, com a sua solução, com o seu serviço, enfim, o que você venda no campo de batalha todos os dias. Isso que vai interessar para ele. Mostrar para o cliente que ele está tendo uma oportunidade exclusiva naquele momento e que ele não vai ter em outro momento. Ele poderia ter na segunda-feira, às 8 horas da manhã, só que você tem que fazer ele desejar tanto, mas tanto, que segunda-feira, às 8 horas da manhã, seja um momento tão distante para ele que ele fale assim para ti: me apresenta agora, eu quero saber disso agora, entendeu? E é isso que você fez com essas duas perguntas persuasivas, né? E
você mostra isso aí e ataca numa dor dele, né? Então isso é fundamental. Isso é fundamental para você entender como contornar essas 3 objeções. E assim, ó, essas 3 objeções são clássicas. Existem várias outras que aparecem no dia a dia, existem várias outras que vão aparecendo no nosso dia a dia de vendas e a gente precisa contornar, mas essas são objeções raízes que você sempre vai enfrentar a cada dia que você estiver apresentando o seu produto para o seu cliente, a cada cliente que você for visitar, né? Objeção de estar caro, objeção de não tenho tempo, objeção de tenho fornecedor. Entenda que todas elas têm uma raiz. O tá caro é uma objeção de preço, uma objeção de já tenho fornecedor é uma objeção de concorrência, objeção de que não posso te atender agora é uma objeção de tempo. Então você sempre tem que classificar ela, entender a raiz, a origem dela e fazer essas perguntas persuasivas, né? E para acelerar o nosso resultado, né, o que eu falo para você? Eu quero que você bata a meta em 15 dias. E por que conseguir contornar essas 3 objeções, né? Todo vendedor externo precisa contornar essas objeções para bater a meta do mês em 15 dias. Eu vou falar para você, por que isso faz você bater a meta do mês em 15 dias? Porque essas 3 objeções são o que você mais vai ouvir no seu dia de vendas, tá? Você mais vai ouvir no seu dia de vendas. E utilizando um modelo de perguntas, só ajeitar aqui, você terá uma estratégia para contornar essas objeções todos os dias quando você receber. Aqui eu estou passando um script, um checklist perfeito, que era o modelo que eu usava, que eu criei, que eu usava com os meus clientes todos os dias para contornar a objeção. E isso funciona. Então você já vai ter isso, esse modelo exato aqui, só anotar, colocar dentro do seu contexto de vendas, né? Dentro do seu produto, da sua área de atuação, da sua empresa, e usando sua criatividade para ir contornando a objeção. Mas você ter isso pronto é valioso demais. Cada cliente que você vai chegar, você vai ver que ele vai falar de uma forma diferente, mas no fundo a raiz da objeção é a mesma e você vai conseguir contornar. Fechado? Então, utilizando esse modelo de perguntas, você terá uma estratégia para contornar todas as objeções. Quando você contorna essas objeções, em cada visita você aumenta o seu resultado, né? E isso vai ajudando você a chegar na sua meta em 15 dias. Você elimina os obstáculos que tem no seu dia a dia. Você fecha mais pedidos com tudo isso. Fecha muito mais venda. Quando você está contornando a objeção, essas 3 objeções você está eliminando. Veio a objeção, pum, eliminou, vem o pedido. Veio a objeção, pum, eliminou, vem mais um pedido. Veio a objeção, pum, eliminou, vem mais um pedido. E assim você está chegando mais próximo do seu resultado e aumentando. Você garante a venda desejada. Às vezes pode ser uma venda com um volume muito grande, um potencial de faturamento muito alto e você recebeu uma objeção e não conseguiu contornar, você perdeu. Se você contorna, você ganhou. Isso acelerou cada vez mais. Teve uma proposta de uma negociação muito forte que você apresentou para o seu cliente e ele teve uma objeção desse tipo, né, de estar caro, não tem tempo, ou já tem fornecedor, você soube contornar, você garantiu essa objeção. Então não tem, independente se você, se o ticket de venda aí, sua média de venda diária seja de R$1.000 ou de R$200.000, não interessa. Você tem que pensar que você está falando com um ser humano e isso são estratégias fundamentais para lidar com pessoas, com clientes e conseguir persuadir ele a chegar no resultado que é bom para ele e que você deseja. Fechado? Então isso vai ajudar você a garantir sua venda. Vai aumentar o seu faturamento e, consequentemente, acelerar o seu resultado para bater a meta do mês em 15 dias. Então você vai eliminando o obstáculo, vai ganhando mais pedido, vai fechando mais pedido, vai aumentando o seu volume de vendas dentro de cada pedido e isso acelera seu faturamento para você bater a meta do mês em 15 dias e você fecha esse negócio. Todo vendedor de excelência, absolutamente todo, precisa saber contornar suas objeções. E aqui eu estou te dando um passo a passo estratégico, exclusivo, para você colocar no seu dia de vendas ainda hoje e bater a meta do mês em 15 dias, contornando essas 3 objeções. Aqui você acabou de ver 3 objeções que todo vendedor externo precisa saber contornar para bater a meta do mês em 15 dias. Fechado? É isso que eu quero que você entenda. Você tem que colocar isso no seu dia a dia de vendas, na sua rotina de vendas e conseguir acelerar os seus resultados. Agora eu quero que você faça uma coisa, tá? Comente depois qual a objeção que você mais recebe no seu dia de vendas. O que você mais tem recebido de objeção? Qual o problema que você mais ouve do seu cliente quando você vai apresentar um produto, quando você visita ele, quando você vai atender ele, enfim, o que você mais ouve, né? O que você mais ouve que te impede de fechar a sua venda? Comenta, bota nos comentários para mim, eu vou gostar de saber e também arrumar uma solução para você vender cada vez mais, acelerar seu resultado e bater a meta do mês em 15 dias. Fechado? Maravilha? Um excelente dia de vendas, tá todo mundo indo para o campo agora, de manhã cedo.
Boas vendas para você, um ótimo dia, venda de excelência e bora bater essa meta do mês em 15 dias. Um forte abraço, bom dia.